Olá, meus queridos, que a graça e a paz mais uma vez esteja com você, com a sua família, seus familiares. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, A Voz que Clama, História e Profecia. Hoje com um tema muito importante, falando sobre a nova ordem mundial. Esse tema tem sido debatido em vários cenários, tanto quem sabe no contexto político, religioso, várias ideias, mas queremos trazer um contexto bíblico da palavra de Deus. O que a palavra do Senhor nos tem a falar sobre uma nova ordem mundial? Quero te convidar a termos uma palavra de oração ao nosso eterno e soberano Senhor e depois então verificarmos alguns versículos, algumas mensagens sobre este tema. Eterno Deus, somos gratos pela vida, pelo cuidado, pela proteção e pela oportunidade, nesse dia, podermos estudar a Tua Palavra. Dá-nos a unção do Teu Santo Espírito e nos ajude a compreender e também a fazer aquilo que é agradável aos Teus olhos. Essas bênçãos te pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso tema hoje ele está baseado em Apocalipse capítulo 21. Eu não vou ler agora, segure um pouquinho. E ele traz um título, O Novo Céu e a Nova Terra. Mas eu gostaria também de trazer outras testemunhas. A Bíblia nos diz que por boca de duas ou mais testemunhas tudo será confirmado. Quero convidar primeiro Daniel, o profeta Daniel, que aliás o próprio Cristo faz menção de que, dando autenticidade, né, à mensagem de Daniel, que devia estar atento quando virdes Jerusalém sitiada, cercada, trazendo, assim como falou o profeta Daniel, então fiquem atentos. Capítulo 2 do seu livro Daniel, versículo 44, diz o seguinte: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ele até fala, verso 45, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser no futuro, certo sonho e fiel à sua interpretação. Então aqui, nessa sucessão de reinos que a profecia de Daniel 2, Daniel 7 apontava, representado por Babilônia, os Medos e os Persas, Grécia, Roma em dois momentos, Roma na parte império, depois na parte cristã, ou Roma papal, Deus mostra que não haveria um quinto reino universal aqui nessa terra, ou dessa terra, que o sucedesse. Mas ele fala que este sim, este reino que vai suceder será o reino do Messias, de Cristo. Ou seja, o que nós estamos falando, a nova ordem mundial. Um reino que não passará para outro povo, mas ele mesmo será para sempre. Eu quero ainda convidar o apóstolo Paulo, grande autoridade, falei sobre ele no último estudo, que escreveu 14 das 21 cartas do Novo Testamento, e na sua carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14, ele também expressa essa realidade. Ele diz: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então ele tinha a certeza, a convicção que por mais grandiosas que fosse a cidade, os impérios, ele fala, nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, buscamos aquela que a profecia aponta que será para sempre. Ele tinha essa certeza. Quero também chamar uma outra autoridade, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele escreve, capítulo 3, falando sobre a vinda do Senhor e o seu significado, a partir do versículo 7 da sua carta, capítulo 3,
Segunda carta, ele fala: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Verso 8, ele fala ainda: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então ele até reforça a certeza, a garantia, que mesmo que alguns achem como demorada, tardia, o Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tempo tardia. Verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu e você. Você que me acompanha, que está, quem sabe, vendo pela primeira vez ou que tem acompanhado nossa série de estudos. E ele está falando, o Senhor é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas sim que todos cheguem ao arrependimento. Verso 10 ainda, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Verso 11 ele fala, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Eu e você. Verso 12 ainda ele fala, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. O verso 13, fechando o pensamento, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, acredito que agora o cenário está preparado para entrarmos para Apocalipse, capítulo 21, onde ele fala que o novo céu e uma nova terra, e esta sim é a nova ordem que o Senhor tem prometido, a nova ordem mundial, onde Cristo, ele será o governante, e os seus súditos serão os patriarcas, profetas, apóstolos, mártires no decorrer de todas as eras. Quem sabe eu e você fazemos parte desse reino que o Senhor tem prometido. É muito reconfortante esta mensagem. Apocalipse capítulo 21, falando sobre o novo céu e nova terra. João, o discípulo amado, ele diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quem sabe o mar da separação. João estava ilhado, ali estava na ilha de Patmos, no mar Egeu, onde ele, afastado daqueles que o amavam, tudo que ele via era água, era mar, separação. E ele fala, vi novo céu, nova terra. E ele fala, o mar já não existe. As separações, as distâncias. E ele então traz para nós essa mensagem maravilhosa. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, adornada, como uma noiva para o seu esposo. Ele fala mais ainda, verso 3, então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então você e eu tendo o privilégio de estar no novo céu e nova terra, onde o próprio Deus vai poder estar. Aqui, quem sabe, como o novo centro do universo, onde a cidade santa descerá, onde Cristo, o Eterno também, os anjos, e podemos estar com o Senhor por toda a eternidade. Que promessa maravilhosa. Ele fala ainda, o verso 4, eles enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mencionamos no último estudo dos 1000 anos, milênios, quem sabe as perguntas, os questionamentos, enxugar o restinho de lágrimas que ainda possa haver, de perceber, de entender que as pessoas que ali não estão foram por escolhas delas. O céu não seria agradável para elas.
mas que tiveram todas as oportunidades de se familiarizarem com a palavra de Deus. Quem sabe no contexto, como nós mencionamos, dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, de mártires, de cada período em que foi levado um folheto, uma mensagem, seja ela em viva voz, um estudo bíblico, mas foram rejeitados. Em cada oportunidade, quem sabe ali, numa visão panorâmica, quem sabe como um telão, todos esses momentos sendo vistos e cada um tendo feito as suas escolhas. Então, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não vai haver morte, nem pranto, nem dor. Verso 5 ainda fala aqui, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O verso 6 ainda, e disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, verso 7, diz, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor. Tem até uma mensagem falando sobre isso, aos vencedores, tiraram do próprio Apocalipse. A todos os vencedores. Deus nos criou para sermos vencedores. Aliás, se nascemos neste mundo, porque já fomos vencedores. E o Senhor nos destinou para sermos vencedores, mas é preciso aceitar. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a mensagem. Avançando um pouco mais, versículo 9, ele diz, falando sobre a Nova Jerusalém, descrevendo ela, então, dos 7 anjos que têm as 7 taças cheias dos últimos flagelos, falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E quem é essa noiva? E ele fala, e transportou-me em espírito até uma grande e elevada montanha e mostrou a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Verso 11 ele fala, a qual tem a glória de Deus, ela tem a glória de Deus. E o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E ele passa a descrever toda a grandiosidade da cidade. Diz que ela tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então ela tem um contexto também do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, com as características ali de cada um, com a representatividade dos 144 mil, a questão do caráter, daquilo que cada um se identificava. Mas ele fala ainda que 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. Verso 14 diz que a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, uma base para o Antigo Testamento, das 12 tribos, mas também dos 12 apóstolos, onde o próprio Cristo faz a promessa, não comerei, não tomarei do fruto da vide até aquele dia que eu possa comer novo convosco no reino do meu Pai. Uma promessa maravilhosa. A nova ordem mundial do restabelecimento de um reino que será para sempre, onde você e eu somos desafiados, somos convidados a fazer parte. Dizendo, verso 15, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas, a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. Mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. E aqui ele descreve toda a sua maravilha. Ele diz ainda que mediu também a sua muralha, sendo a medida 144 côvados. Medida de homem, isto é, de anjo. Ele fala que a estrutura da muralha era de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Imagine uma cidade toda de ouro puro e você é convidado para fazer parte. Nós somos convidados. Verso 19 diz que os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E ele descreve jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônico, sárdio, crisólito, berilo, topázio, e assim vai descrevendo todas as maravilhas. E um ponto que eu achei interessante aqui, que ele diz,
que as 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Imagina uma cidade onde a praça é ouro puro, você pisar no ouro. Que, aliás, quando o Senhor criou aqui, deu vida ao planeta, as pedras preciosas, elas estavam realmente à superfície ali, como que adorno mesmo. Não era a intenção simplesmente de ganhar dinheiro, vender, enriquecer com isso, porque era a grande riqueza estava naquilo que o Senhor criou. Diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia revela a sabedoria, outro dia, uma noite, a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve as suas vozes até os confins da terra. Então, era tudo que o Senhor criou. A beleza, adornando, dando vida para tudo que o Senhor fez e que o homem pudesse então usufruir, desfrutar. Como o Senhor planta um jardim e coloca ali Adão e Eva para lavrar e guardar. E quem sabe agora ampliar. E o Senhor nos convida para isso. Porque não é simplesmente a cidade, mas um novo céu, uma nova terra, agora transformada. Sabe, como o jardim agora em toda a terra, toda a sua superfície. E assim podendo os salvos viver por toda a eternidade ali. Fechando aqui o pensamento, versículo 22 e 23 diz que nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. E ele fala quem é o Senhor? O Deus Todo-Poderoso, aquele que é incriado, existente por si mesmo. E quem mais? E o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo, o Filho de Deus. Por isso temos chamado a atenção, em nossa série de estudos, que duas pessoas são dignas de adoração. O Eterno, o Soberano e seu Filho. Adorarmos em espírito, pedir que o Senhor e Cristo venha morar em nós em espírito. E aqui diz ainda, versículo 23, a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que mensagem maravilhosa para mim e para você, que deve fazer com que o nosso coração se aqueça e assim nós venhamos pedir, suplicar, como diz o apóstolo Pedro, não somente aguardar, mas abreviar a vinda do Senhor, falando, testemunhando da palavra do Senhor. Nosso próximo e último estudo dessa série de Apocalipse é uma pergunta: quem estará lá? Você é o nosso convidado, nós somos convidados pelo Senhor a fazer parte dessa nova ordem mundial, novo céu e nova terra que o Senhor promete. É o nosso último estudo dessa série. Quem estará lá? Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, te agradecemos, Senhor, pelo cuidado, pela proteção, por ter nos conduzido até aqui, nessa série de estudos, profecias do Apocalipse. Falando de uma nova ordem mundial, do restabelecimento de um novo céu e nova terra, onde o eterno, soberano Deus, seu Filho, Cristo Jesus, os anjos, os salvos de todas as épocas poderão estar por toda a eternidade. Nos ajude a fazer parte desse novo reino que estará sendo inaugurado dentro em breve. Nos abençoe e nos guarde. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.